falando, discorrendo também sobre o tema que o professor Mauro introduziu, e a gente quer ouvi-lo agora, professor. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite para estar na mesa hoje com o professor Mauro. Obrigado pela moderação. Então, eu para falar sobre se a igreja é evangélica, né? Se a igreja evangélica ela permanece monoteísta ou ela permanece ou ela é monolática. Bom, antes de traçar algumas questões que vão poder ajudar, na minha opinião, um pouco a gente pensar essa questão, acho que é importante criticar a própria questão, né? Voltar à própria questão que nós temos aqui, porque essa questão padece de alguns parâmetros. Primeiro é a igreja evangélica, né? Então, qual igreja evangélica? Quais igrejas evangélicas? Então a gente precisa delimitar essa questão para poder a gente tentar lidar com essa situação, porque dependendo do que nós estamos falando, a resposta pode ser tanto sim como não. Então isso é uma questão, né? Então, de certa maneira, eu vou tentar colocar algumas questões ou levantar algumas afirmações, pontuar algumas afirmações para a gente poder pensar essa questão de se as igrejas evangélicas, em pleno século XXI permanecem monoteístas ou se elas pela palavra do professor Mauro, se elas decaíram por uma monolatria ou avançaram, depende, né? A gente vai ter que ver isso tudo aí. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é uma coisa que está bastante clara na fala do professor Mauro aqui. A partir de um autor do século XVII, chamado Edward Tyler, mais ou menos, o livro dele publicado em 1781, chama-se Religião na Cultura Primitiva, o volume 2, que trata sobre religião. Com ele surge essa visão de que não existiria um monoteísmo original, mas o que nós temos é uma evolução, ele é um evolucionista, né? Nós teríamos uma evolução em que a religião teria avançado, teria se tornado pouco a pouco, paulatinamente mais sofisticada, e que ela viria desde um estágio mais primitivo, que ela seria politeísta, né? Se a gente for usar essa terminologia, mas poderia incluir então até estágios anteriores, né? Que incluiriam outras categorias, porque a gente está falando de deuses, né? Mas o que a gente está falando sobre gênios? O que a gente está falando sobre entidades, outros espíritos? Então poderia se falar de polidemonismo e outras categorias religiosas mais antigas até, e paulatinamente o ser humano teria avançado até uma visão mais sofisticada, que o cristianismo seria essa construção mais, vamos dizer, essa elaboração mais sofisticada. O cristianismo dentro da sua matriz judaica cristã, né, teria
adotado essa visão mais sofisticada. Então, é Tyler que vai fazer a gente desenvolver essa teoria de que são duas teorias possíveis sobre esse assunto, né? Uma dizendo que existiu um monoteísmo original, e esse monoteísmo original teria se degenerado em diversas formas religiosas que passaram do tempo, como pecado e essas questões mais. E outra é essa visão de Tyler, essa sistematização de Tyler, que não, que o homem teria primeiro, cada um deles, adorado deuses diversos, deuses locais, deuses regionais, para depois surgir, na medida que as nações foram se unificando, se tornando impérios, aí houve a necessidade de ir cada vez mais juntando, vamos usar essa expressão assim, as divindades. Por exemplo, se você pegar a divindade babilônica Marduk, ele tem 50 nomes. Por que ele tem 50 nomes? Porque Marduk, mais ou menos no ano 1900 a.C., teria cooptado, teria juntado diversas outras entidades, e nesse sentido Marduk, como ele atraiu para si os atributos de todas as outras divindades, então ele conservava uma lista de nomes enorme, né? 50 nomes, por exemplo, que aparece no preâmbulo do Código de Hammurabi. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, se é uma evolução mesmo, como Tyler chega a dizer, ou se foi uma degeneração, né? Originalmente, quando a gente lê a Bíblia, né, a gente pensa assim, Adão era monoteísta ou politeísta? É nessa discussão que se insere essas questões, só para a gente falar um pouco sobre isso. Bom, há uma declaração muito utilizada no meio teológico, dizendo que o primeiro povo a ser monoteísta foram os judeus. Isso carece ainda de confirmar isso, porque quando você começa a estudar diversos povos na história, você vai encontrar outros povos que foram monoteístas também. Por exemplo, só para mencionar um caso que eu acho interessante, que é o conglomerado Bantu na África, em que reúne um conglomerado de 32 nações, e essas nações bantas, principalmente na região central da África, muitas delas adoravam um único deus, Zambi, né? E esse deus Zambi, ele era um deus supremo, único considerado, né? Mas além disso eles adoraram, prestavam culto aos ancestrais. Então a cosmologia dos povos bantus, ela se organiza de maneira diferente, dizendo que existe um Deus, um Deus supremo, um Deus único, mas existe meio que intermediariamente ancestrais que estarem ocupando um lugar intermediário entre os seres humanos. E através da aproximação desses ancestrais, você poderia de alguma maneira se aproximar de Deus. Veja que essa cosmologia banta, ela vai reaparecer em várias outras possibilidades, principalmente quando a gente pensar na aproximação dos povos bantus com o cristianismo.
Então você vai ter, por exemplo, grupos africanos que foram cristianizados e que de alguma maneira fizeram permanecer o culto aos ancestrais, que no formato afro-brasileiro vai dar para a gente uma percepção de cultos, mesmo que não sejam da chamada matriz africana, mas que sejam de afrodescendentes, em que você pode falar de orixás, você pode falar de guias, você pode falar de santos, e mesmo assim acreditando em um único Deus, né? Você tem um Deus acima de todos e reorganiza intermediariamente uma série de outras entidades. Então, só para a gente pensar, para a gente, por exemplo, e dar uma outra visão, por exemplo, esses mesmos povos bantus, ou agora já avançando um pouco mais para o norte da África, você vai encontrar os sudaneses, e aí você vai encontrar dois reinos importantes, né? O reino de Ashanti, o reino Daomé, e esses dois reinos, quando foram islamizados, fizeram surgir uma religião que acredita num único Deus supremo, né? E acredita na figura dos santos, principalmente no contexto do islamismo do norte da África, né? Marrocos, Tunis, né? Em alguns lugares. Se você for perguntar para esses pessoas que vivem nessas regiões, que são muçulmanos, eles acreditam num único Deus, mas eles vão falar de profetas, vão falar de grandes figuras importantes que, de certa maneira, vão criar laços, criar mecanismos de aproximação de Deus. Então, nós não podemos só generalizar pensando assim, todos os outros povos eram politeístas e somente Israel na antiguidade era monoteísta, até porque você tem fases em que, por exemplo, o Egito foi monoteísta, pelo menos aproximadamente 1300, entre 1300 e 1600 a.C., no período do rei Amenófis IV, que mudou seu nome para Akhenaton, né? Depois da morte dele, ele é considerado um deus, um rei herege, e toda a cultura, toda a produção material da religião que ele produz desaparece, né? Então, só para a gente ter um pouco dessa noção. Bom, então há uma discussão assim, o cristianismo vindo do judaísmo é uma religião monoteísta. Por quê? Segundo a fala do professor Mauro, o cristianismo, em sua vertente básica, não aceita a existência de outro Deus. Mas, diante da crítica que o Islã produziu ao cristianismo bizantino, quando os islâmicos se aproximaram do cristianismo bizantino, eles acusaram o cristianismo de ser politeísta, ou pelo menos de ser triteísta. Então você vai ver que, se você conversar com pessoas do movimento islâmico, vão dizer assim, vocês cristãos, vocês são politeístas, sendo que vocês acreditam em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é uma discussão que a gente já pode ter superado muito, né? Que o cristão não vai aceitar essa formulação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele acredita na formulação outra, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas
Daí, outra crítica que o Islã produziu ao cristianismo foi dizer: vocês têm santos, né? Os santos, eles são entidades mediadoras que estão que formam a cosmologia cristã em um determinado momento. Os católicos vão resistir a essa afirmação, dizendo que os santos não são divindades, não, os santos são humanos que morreram, né? E vem o protestantismo, que ele, assim, talvez, vamos dizer assim, muito mais próximo do judaísmo, né? O protestantismo, ele prega uma asepsia da cosmologia, ao ponto de você realmente ter somente a crença de um único Deus. É que eu vou fazer um pequeno comentário aqui. O protestantismo, ele, principalmente na sua forma reformada, ele consegue manter essa lógica do monoteísmo até que o protestantismo, no século XVIII para o XIX, começa a se envolver com a questão do movimento missionário. Então, no movimento missionário, que vai começar a acontecer uma série de problemas. Quais são os problemas? Quando o movimento missionário começa a aproximar sacerdotes protestantes, missionários protestantes, de culturas outras, né, de culturas diferenciadas, então esses povos evangelizados precisam ser tratados, precisam ser considerados, porque no ambiente ocidental, no ambiente europeu, o monoteísmo já está estabilizado. Mas quando o missionário chega, de novo, agora na África, na Ásia, na Índia, nas Américas, esses grupos, esses panteões que esses grupos têm, precisam de alguma maneira ser encaixados na teologia protestante. A teologia protestante, muitas das vezes, fez combinações com determinados modelos cosmológicos, alegando um certo posicionamento dessas antigas divindades agora dentro de um modelo maior, tipo produzindo o rebaixamento dessas atividades, dessas entidades ou divindades, para que elas se tornassem dentro de um modelo cosmológico constante e sobre a autoridade dessa divindade maior, que é a atividade judaico-cristã. Então, algumas divindades passaram a ser demonizadas, ou seja, foram sendo colocadas em patamares menores, ajeitadas, organizadas, ou estando a serviço do Deus maior, ou estando em oposição ao Deus maior. Então, isso, por exemplo, pegar o caso da Igreja Católica na Bolívia, né? Pegar um caso bem interessante da Igreja Católica